Olá pessoal, Caio Calado falando aqui. A gente está começando a nossa aula 2 de 7 da nossa playlist introdutória sobre interfaces conversacionais. Hoje eu vou falar com vocês sobre os principais casos de uso e tipos de plataformas que vamos encontrar no mercado. Bem, eu não tenho nenhuma citação para começar essa aula, tá? Mas eu queria pedir para você responder a seguinte pergunta nos comentários. Qual é a experiência conversacional mais bacana que você já teve ou gostaria de ter com interface conversacional? Eu confesso para vocês que a minha, no momento, está sendo conversar com a minha casa, né? E eu faço tudo isso através da Alexa, no qual está tudo conectado, todos os meus dispositivos, lâmpada, ventilador, enfim, um bocado de coisa eu consigo controlar através da Alexa e eu também faço algum gerenciamento do meu tempo pessoal utilizando a Alexa também. Mas enfim, lembra de alguma coisa? Pense em alguma coisa? Fala aí nos comentários e vamos conversar por lá, beleza? Bem, nessa aula eu vou compartilhar com vocês 6 tópicos. O primeiro deles fala justamente sobre os casos de usos, por finalidade. Depois eu vou falar um pouco sobre os conceitos de marketing e comércio conversacional, que são muito parecidos, mas tem algumas entrelinhas aí que muda de um para o outro. Eu também vou falar sobre inteligência artificial conversacional. E aqui, pessoal, esse é um termo e um conceito que tem um viés muito corporativo, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Depois eu vou falar um pouco sobre CX, ou melhor, experiência de clientes, e onde as interfaces conversacionais elas entram nesse rolê aí. E também vou falar sobre as plataformas de criação e desenvolvimento. E aqui, pessoal, eu vou pedir uma licença poética para vocês para tentar simplificar alguns conceitos, tá? Então, quando a gente chegar lá, vocês vão entender. E por fim, eu vou falar um pouco sobre os estágios de adoção. E aqui eu vou estar falando das empresas adotando essas interfaces convencionais como um todo. Tudo bem? Bora lá? Bem, os casos de uso, eles variam muito, assim, ao redor do mundo, tá? Eles são bem diferentes. E eu queria dar um destaque aqui para o Brasil, porque eu realmente acho que a nossa indústria aqui brasileira, ela tem sido uma ótima referência para o mundo como um todo, assim, para a indústria convencional de toda forma. Eu acredito que isso é por conta da nossa cultura e principalmente as nossas necessidades, de novas tecnologias. Então, eu não sei se você está buscando muita referência ou se está consumindo muita coisa lá de fora, mas olha aqui para o Brasil, pensa aqui nas coisas que a gente tem aqui e tem muito case legal que está sendo aqui mesmo no Brasil, tá? Então, sem crise de vira-lata aqui, por favor. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande demanda para desenvolver essas interfaces convencionais para atuar, especialmente no apoio e suporte aos clientes. Isso aqui é um recorte da pesquisa da Mobile Time sobre o ecossistema brasileiro de bots e que mostra que o atendimento ele representa 64% da maior demanda dos bots. Mas também a gente tem outros casos, como vendas, cobrança, marketing e apoio ao back-office. Então, eu não sei se você viu na aula anterior, mas nessa aula eu falei um pouco sobre o back-office, Eu acredito que é uma grande oportunidade para as empresas e é uma oportunidade para os dois lados, Tanto para as empresas que desenvolvem, quanto para as empresas que necessitam dessas soluções. As interfaces convencionais como um todo, elas podem ajudar muito nesses processos repetitivos e podem empoderar os times com notificações ou até mesmo conversas mais inteligentes e interativas. Em relação às verticais de indústrias, que têm maior demanda por essas soluções convencionais, as verticais que lideram são o setor financeiro com 25% da demanda, o varejo com 22%, telecomunicações com 14%, mas tem outras verticais também, como educação, indústria, saúde, governo, startups, enfim, demanda não falta, E apenas para ilustrar para vocês alguns casos, eu queria compartilhar esses 3 aqui. O primeiro deles é o Banco do Brasil, que conseguiu negociar mais de 7 milhões de dívidas diretamente pelo WhatsApp. Esse número é de agosto de 2020 e é relacionado a um mês de operação dessa solução. Então, hoje o número deve estar, com certeza, bem maior. Tem o case também de uma telcom, no caso Telecom, que é a Nextel, no qual a empresa resolve 75% das chamadas diretamente pelo WhatsApp e ajudam clientes a resolverem tudo pelo aplicativo, tudo nesse único canal. Por fim, outro case interessante é o da Stone, com um custo de aquisição de clientes 5 vezes menor, no qual a empresa utiliza também o WhatsApp para personalizar e escalar essas interações com possíveis clientes. Esse último caso tem muito a ver com o nosso próximo tema, que é o comércio e marketing conversacional. Para facilitar, eu vou dividir a explicação desses conceitos em 2 partes. O primeiro é o comércio convencional, como o nome sugere, ajuda comércios, e na grande maioria das vezes e-commerce, por ser algo digital, digamos assim. Esse conceito tem a intenção de ajudar e estar presente nas jornadas de clientes. Ou seja, vai ajudar os comércios a facilitar a compra desses clientes na jornada dessas pessoas digitais. Para explicar isso na prática, como é que isso funciona, eu queria trazer também 2 citações.
A primeira delas é do Chris Messina. Ele foi o criador do que a gente entende como hashtag, né? E também foi um dos grandes primeiros influenciadores no mundo da tecnologia a falar sobre esse termo. E aí na citação ele fala o seguinte: o comércio conversacional consiste em fornecer conveniência, personalização e suporte à decisão enquanto as pessoas estão em trânsito, no caminho ou fazendo as coisas do dia a dia delas, né? Com apenas a atenção parcial disponível. Espero que mais provedores de serviço mudem nessa direção, tornando-se mais sutis em como se integram em nossas vidas. A outra citação é do Amish Hevat, que vem do livro dele, né, que se chama Designing Bots, no qual ele fala: desde comprar na Amazon até pedir uma carona, os bots de conversação podem facilitar o comércio em nossas vidas. Quando feito da maneira certa, o comércio conversacional pode ser mais intuitivo e envolvente que o comércio tradicional. Então percebam, pessoal, as duas citações, elas falam muito sobre essa questão de estar presente na jornada, né? De estar em trânsito ou vir na parte da conveniência, né? E elas atuam mais na parte de suporte à decisão às pessoas no processo de compra. Agora a gente vai falar um pouco sobre o marketing conversacional. Como o nome sugere, esse conceito está presente nas estratégias de marketing, mas nesse caso aqui tem uma participação maior nas estratégias de marketing digital. A intenção aqui é de ajudar e atuar, né, no funil de qualificação de leads, fazendo com que esses leads em si, ou as pessoas que têm interesse em fechar um negócio ou fazer uma compra com uma determinada empresa, elas possam ir avançando, né, no funil de vendas até chegar no próximo passo, de uma forma muito mais objetiva e escalável. Aqui eu trago uma citação da Drift, que é uma plataforma de chatbots bem nichada, bem focada, né, nesse segmento de marketing digital, que fala o seguinte: o marketing conversacional é a maneira mais rápida de mover leads pelos funis de marketing e vendas por meio do poder de conversas em tempo real. Ele constrói relacionamento e cria experiências autênticas com clientes e leads. E aqui essas experiências, né, o relacionamento são com as empresas, né, no caso. Na prática, o marketing conversacional ele funciona com um ciclo de 3 estágios. O primeiro deles é engajar. É uma forma muito mais fácil de conversar e converter possíveis leads diretamente pelo chat. O segundo estágio é entender. Entender o que as pessoas querem em minutos e com uma conversa bem interativa, né? Qualificar leads e ajudar essas pessoas para ir para o próximo passo mais adequado, que é justamente o nosso terceiro estágio, a recomendação, que se construído da forma correta, no contexto correto, enfim, com o diálogo bem feito, o chatbot, né, pode informar a pessoa para o próximo passo e passar o bastão internamente para o time de vendas, que já tem todas as informações necessárias e já pode atuar na venda, né, de uma forma muito mais objetiva. Então imagina que você quer comprar um carro no meio da noite e está consultando o site de uma determinada concessionária. Não tem como falar com ninguém, né? Porque você está no meio da noite, não tem como conversar e tirar dúvidas. Mas por sorte, essa concessionária ela desenvolveu um chatbot no qual você pode conversar e tirar algumas dúvidas, né? E conhecer algumas das opções. Nessa conversa, o chatbot também pode coletar algumas informações suas, né? Sobre seus interesses e até mesmo possibilidades de pagamento. Depois, no outro dia, e claro, com o seu consentimento, uma pessoa do time de vendas pode seguir o contato com você e ajudar você da melhor forma possível, respondendo outras possíveis dúvidas que você tem, né, ou que o chatbot não conseguiu responder, e até mesmo já ajudando você nesse processo de compra, né, do carro. Você ganha tempo e o time de vendas também ganha tempo, né? Porque nesse caso, o time de vendas só recebeu você, né? O lead já qualificado e pronto para atuar em cima, né? Realizar a venda. Agora, vamos falar sobre IA conversacional. Bem, pessoal, esse é um assunto bem quente para as corporações, tá? E eu, particularmente, eu acho muito bacana o conceito como um todo. Mas talvez, em alguns momentos, a gente não use esse termo ou não fale tanto assim sobre IA conversacional. Mas, enfim, acho que vale a pena você conhecer o conceito no geral como um todo. Para falar sobre isso, eu super recomendo um paper, um artigo, na verdade é um PDF longo de 30 a 40 páginas da Deloitte chamado Conversational AI. Mas, enfim, o que é esse conceito? Conversational AI é uma forma programática e inteligente de oferecer uma experiência conversacional para simular conversas com pessoas reais por meio de tecnologias digitais e de telecomunicações. Ou seja, são as estratégias de uso da tecnologia para empoderar, né, a conversa nas duas pontas. E quando eu falo das duas pontas, pessoal, eu falo de clientes e das pessoas que fazem parte da empresa. Até porque essa IA conversacional ela pode ajudar tanto internamente quanto externamente. Para isso acontecer na prática, a Deloitte ela aponta alguns pilares, né, e avanços relevantes que ajudaram a fazer com que esse conceito se tornasse utilizado amplamente pelas empresas. Né? No paper, ela apresenta 8 pilares, que são NLP, reconhecimento de intenções, reconhecimento de entidades, fulfillment, respostas de voz otimizada, texto para fala dinâmica, aprendizagem de máquina,
consciência contextual. E isso cria vários benefícios, né, para todos os lados. Pode ajudar na melhoria de aquisição de clientes, aumentar, né, a receita por cliente, melhorar a satisfação por pessoas funcionárias, reduzir o churn, que é a perda de clientes, e até mesmo reduzir custos, né, como um todo. Mas como isso acontece na prática? Bem, um dos principais casos de uso da IA é justamente na parte de experiência de clientes. Mas o que é isso? Bem, quando a gente fala de CX ou Customer Experience, a gente está falando das percepções do cliente e os sentimentos relacionados, causados, né, pelo efeito único e cumulativo de interação com os funcionários, sistemas, canais ou produto de um fornecedor, ou no caso, uma empresa, né? Ou seja, eu preciso considerar, se não todas, a grande maioria dos pontos de contato de clientes com determinada marca ou empresa. Nesse caso, o uso da IA conversacional ele pode ajudar as empresas a oferecerem experiências personalizadas e diferenciadas, né, para cada cliente. Uma vez que essas empresas elas podem usar não apenas o poder, né, e a interatividade das interfaces conversacionais, como também empoderar, né, os times, principalmente os times de atendimento, com o uso de inteligência artificial. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos. Por exemplo, uma empresa pode ter um chatbot em alguma rede social, como o Facebook e muito recentemente o Instagram também tem agora. Essa mesma empresa pode oferecer um chatbot dentro de um site ou até mesmo de um aplicativo. Se ela achar interessante, ela também pode desenvolver alguma experiência conversacional para algum dispositivo de voz, tipo o Alexa ou o Google Assistant, né, no caso. Ela também pode utilizar a inteligência artificial nas URAs de atendimento, né, que são as centrais de 0800 para lidar com esses atendimentos de primeiro nível. E ela também pode utilizar a inteligência artificial para ajudar, né, como eu falei para vocês, os times de atendimento com possíveis respostas, consultas ou talvez, sei lá, análises que podem estar sendo feitas em tempo reais com o uso de inteligência artificial. E aqui, pessoal, não é a inteligência artificial falando pela pessoa, né? É justamente o contrário. A inteligência artificial ajudando a pessoa a responder melhor. Mas como é que a gente pode desenvolver essas soluções? Bem, agora a gente vai falar sobre o nosso penúltimo tópico dessa aula, que é justamente sobre as plataformas de criação e desenvolvimento. Para você entender onde as plataformas se encaixam, eu queria trazer um exemplo. Aqui, a gente vai imaginar o cenário de uma pessoa conversando com um banco. Então, de um lado, a gente tem um cliente e do outro lado, a gente tem um banco. E só deixando bem claro, tá, gente? Aqui eu tô falando banco, mas pode ser qualquer outra empresa, qualquer outro cenário. Enfim, eu só tô usando o banco como exemplo, tá? Agora vamos supor, né, que essa pessoa ela tá conversando com esse banco através do WhatsApp. Ela pode consultar algumas informações e até mesmo transferir dinheiro, né, diretamente pelo WhatsApp. A sensação que essa pessoa, ou a grande maioria tem, né, é que essas pessoas estão falando diretamente com o banco, mexendo diretamente com o dinheiro delas no banco, mas na prática não é isso que está acontecendo. Na verdade, as pessoas elas vão estar conversando com algum serviço que foi desenvolvido pelo banco e que dá acesso a algumas informações ou até mesmo permite, né, algumas transações diretas no banco. É justamente nesse ponto que entram as plataformas de desenvolvimento, né, que o banco pode contratar ou até mesmo desenvolver do zero uma que atenda melhor às suas necessidades ou até mesmo as políticas internas. No geral, a arquitetura de uma plataforma de desenvolvimento ela vai ser muito parecida com esse desenho que eu estou mostrando para vocês do Bot Framework da Microsoft. De um lado, a gente tem a pessoa, do outro tem o banco e no meio vai ter a entrada, né, que é a interface no qual o serviço foi desenvolvido pelo banco. Através da plataforma, o banco vai poder integrar essa solução com outros serviços e até mesmo novos canais, né, outros canais que o banco queira utilizar. Em resumo, as plataformas elas vão ajudar nesse processo de desenvolvimento, né? Sendo que aí existem diferentes tipos de plataformas que resolvem problemas específicos, né, no desenvolvimento dessas soluções. Algumas tentam simplificar o processo de desenvolvimento, outros tentam simplificar o processo de integração e outro tenta deixar tudo fácil, né, para qualquer pessoa desenvolver, independente do conhecimento técnico. Então, para eu tentar resumir isso tudo, eu queria pedir uma licença poética para vocês, para eu tentar categorizar, né, essas plataformas em três tipos. Existem as plataformas de serviços, que têm funcionalidades e escopos específicos. Também tem as plataformas de orquestração, que oferecem, né, diferentes serviços e meios de se integrar com as outras plataformas, sejam essas plataformas nativas ou com outros serviços terceiros. Por fim, também tem as plataformas nativas, que padronizam os componentes e os comportamentos nativos dos canais, tipo o WhatsApp, por exemplo. Para exemplificar isso, eu trouxe alguns exemplos.
O primeiro deles é um exemplo de uma plataforma de serviço, que é o Chat Class, que ajuda as pessoas a aprender inglês através de lições diárias no WhatsApp. As pessoas podem contratar esse, digamos assim, chatbot como serviço, né, para aprender inglês, mas as empresas e os professores também, eles podem contratar isso para oferecer, né, as suas aulas pelo WhatsApp, sendo que por debaixo dos panos é um serviço oferecido pela Chat Class. Aqui é um outro exemplo de uma plataforma como serviço, que é a Airin, acho que é a Airin, eu não sei pronunciar o nome, mas essa plataforma ela tenta criar um marketplace dentro do WhatsApp e ajudar pequenos negócios a atender e a vender diretamente pelo WhatsApp. Então, os pequenos negócios, eles não precisam saber, né, muito como programar ou como desenvolver essa solução. Por quê? Porque a plataforma já oferece tudo isso pronto. Um outro exemplo, agora é uma plataforma de IA conversacional, é o Rasa. O Rasa é uma plataforma open source de código aberto que ajuda empresas e pessoas da área de inteligência artificial a desenvolver, né, os seus assistentes utilizando o framework e os padrões que a Rasa está estudando e colocando no mercado. Sendo que nesse caso, o Rasa ele ajuda nessa tarefa de criação de IA, né? E ela também pode ser integrado com outros serviços de orquestração. E aqui eu estou dizendo, né, é uma plataforma de serviço, mas também tem um pouco de orquestração também. Falando em orquestração, o Microsoft Bot Framework, que foi o que eu mostrei para vocês, é um ótimo exemplo de uma ferramenta de orquestração. Por quê? Porque ajuda as empresas a integrar, né, com serviços da própria Microsoft, mas também a integrar com serviços terceiros. E aí, tudo fica a critério de quem está desenvolvendo a solução, né? Um outro exemplo de plataforma de orquestração, e aqui eu vou estar falando mais com o pessoal de design e produto, é o VoiceFlow. O VoiceFlow é uma plataforma que ajuda times a desenharem, prototiparem e até mesmo construir, né, aplicações de voz. E só um parênteses aqui, tá, pessoal? O VoiceFlow lançou uma atualização recente que permite também a criação de chat. Então o VoiceFlow ele é meio que uma abstração, né, desse processo de desenvolvimento. E aí o pulo do gato do VoiceFlow é que ele é muito mais fácil para designers ou pessoas da área de produto a desenvolver nessas soluções, porque essas pessoas não precisam programar, né, propriamente dito. Um outro exemplo parecido com o VoiceFlow é o Bot Society, que também ajuda time de designers a desenhar, né, e prototipar experiências de chat e voz, mas a plataforma em si, ela tenta resolver um outro problema, que é no processo de desenvolvimento, né, essa parte de passar do design para a parte de engenharia. Sendo que nesse caso, a plataforma ela vai até um certo ponto, né, que é exportar esse fluxo, esse desenho, para que o time de engenharia possa integrar, né, diretamente nas plataformas de desenvolvimento, como por exemplo o Dialogflow. Por fim, a gente também tem as plataformas nativas, que são as que controlam, né, toda a experiência nas interfaces ou nos canais propriamente dito. O exemplo que eu estou mostrando para vocês é o do WhatsApp Business API, que é a plataforma no qual tanto as empresas quanto as plataformas de desenvolvimento elas podem se integrar para desenvolver as suas soluções conversacionais dentro do WhatsApp. Sendo que para isso acontecer, as empresas e as plataformas que se integram, né, nessa plataforma do WhatsApp, elas precisam seguir a regra, né, do WhatsApp. Se elas não fizerem isso, elas não vão conseguir nem sequer desenvolver e, se fizer mau uso, elas também podem ser banidas da plataforma do WhatsApp. Então, por acaso, se você estiver assistindo essa aula e quer desenvolver alguma coisa no WhatsApp, eu super recomendo você verificar essa plataforma, né? E ver se essa plataforma é uma provedora oficial do WhatsApp Business API. E não apenas para o WhatsApp, tá? Qualquer outro canal que você queira utilizar. E só um resumo rápido aqui sobre as plataformas. No geral, tudo é uma abstração de alguma coisa mais complexa. As plataformas em si, elas estão tentando simplificar, né, e reduzir a complexidade de desenvolver essas experiências conversacionais. Geralmente, as plataformas nativas são as mais técnicas, porque, como eu falei para vocês, são as que determinam os comportamentos nativos dos canais. Geralmente, o time de engenharia, né, ou desenvolvimento, lida mais com essa parte para fazer com que tudo dê certo, né? Já as plataformas de orquestração, como elas estão ali no meio, né, elas são de média complexidade. E as de serviço, na teoria, são as de baixa complexidade, mas na prática elas podem ser complexas também, dependendo de quem vai utilizar ela e como vai ser utilizada essas plataformas, né? Um belo exemplo disso é a Rasa, que para quem é da área de IA, a plataforma em si ela vai tentar simplificar muito o processo, mas para quem não é da área de IA ou não sabe mexer com isso, né, isso pode ser um pouco confuso, ou seja, complexo. Mas, no geral, essas plataformas de serviços, pelo menos as que tentam fazer coisas específicas, né, elas são quase sem programação, né, ou com pouca programação, que é o que a gente chama low code e no code. Já as que estão ali entre as nativas e as plataformas de orquestração, geralmente tem alguma programação envolvida, né? Mas enfim, tem plataforma para tudo, gente. Veja qual é a melhor plataforma para você e a sua realidade para você desenvolver a sua primeira experiência conversacional.
Bem, agora a gente vai para o nosso último tópico da aula, que a gente vai falar um pouco sobre os estágios de adoção dessas interfaces conversacionais. Para resumir esses estágios, trago aqui uma citação para vocês do Amish Shavath, que ele fala o seguinte: como aconteceu com as evoluções da web e mobile do passado, a indústria de software está passando por fases de adoção com o desenvolvimento de bots. Essas tecnologias em si, pessoal, elas vão vir em ondas, né? E tem certos estágios de adoção. No livro do Ami, ele apresenta 4 estágios de adoção da indústria como um todo. O primeiro estágio é o que ele chama de o que são bots, né? Onde a maioria das pessoas e as empresas fornecedoras de software elas não têm conhecimento dos bots e não sabem muito bem como é que utilizam, né, esses serviços conversacionais. O próximo é quando o mercado em si ele começa a amadurecer um pouco, né, e as pessoas elas começam a perceber que estão precisando dos bots. E aí, nesse momento, as empresas fornecedoras de software, né, elas começam a construir os seus primeiros projetos de bots. A maioria deles não vão ser muito bons no início, porque ainda não tem muita experiência na indústria, mas com o passar do tempo, eles vão evoluir. E aí, a gente chega na nossa terceira fase, né, que é quando as empresas elas começam a adotar a mentalidade de somos bot first, onde várias empresas fornecedoras de software, elas conseguem construir essas experiências e projetos de bots, né, com sucesso. E olha só, é justamente nesse momento que as startups começam a adotar, né, a mentalidade do bot first. Lembra dos casos que eu falei para vocês, do Chat Class e Arin? Pronto, são 2 exemplos e 2 sinais, né, que a gente está chegando aí nesse estágio já. O último estágio é quando as empresas falam somos bot only, ou apenas bot, né? Onde as empresas elas começam a desenvolver serviços específicos para os bots. E as empresas, né, elas começam a adotar o uso desses bots no seu fluxo de trabalho ou na operação como um todo, né? Coisas do dia a dia. E é justamente aqui que entra a ideia do back-office, né? Pode ajudar as empresas a ir muito além do atendimento apenas, né? Mas enfim, pessoal, esses estágios de adoção são só um resumo, né, do que pode acontecer de fato com o mercado. Existem outras abordagens e até mesmo outros conceitos que podem ajudar vocês a entenderem melhor os estágios e até mesmo a adoção, né, dessas novas tecnologias. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês o Hype Cycle da Gartner, que é uma representação gráfica dos estágios de ciclo de vida de uma determinada tecnologia, ou novas tecnologias como um todo, né? Aqui ela mostra desde o estágio de concepção até a parte de maturidade, né, que passa também pela adoção generalizada dessas tecnologias como um todo, que é o que o Gartner chama de platô da produtividade. De acordo com o Gartner, os chatbots em si, eles ainda vão atingir uma fase de adoção em massa. Ainda vai passar alguns anos, né, por assim dizer, porque ainda tem o vale da desilusão, mas depois desses anos a gente vai com certeza atingir a questão da maturidade. Eu acho que a gente já conseguiu provar o valor dessa tecnologia, agora falta só encontrar os comos, né, ou as formas de criar essas experiências de forma sustentável e relevante para todo mundo. Mas enfim, a gente já falou sobre tanta coisa que eu acho que eu vou ficando por aqui. Antes da gente fazer essa revisão, né, se você puder deixar um comentário dizendo o que é que você achou, né, desses estágios de adoção do AMI, sei lá, se você fosse uma empresa, por exemplo, em que estágio você estaria? Eu, particularmente, estou entre o 3 e o 4, né, que hoje tudo aqui em casa eu faço com a minha amiga Alexa. Mas enfim, agora a gente vai para mais uma das nossas revisões antes de encerrar a aula, tá? Eu espero ter ajudado você a conhecer algumas coisas novas, né? Como eu falei para vocês, a gente falou um pouco sobre os casos de uso por verticais de indústrias. Eu trouxe alguns cases para vocês. Também falei sobre as plataformas de criação e desenvolvimento, né? Eu até apresentei um exemplo de arquitetura. Eu também falei sobre os estágios de adoção, que foi o que eu acabei de falar. Eu também espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os conceitos de marketing e comércio conversacional. O comércio foca mais na jornada de compra, né? E o marketing foca mais na qualificação de leads. Eu também falei sobre a questão de CX, ou experiência de clientes, no qual as empresas elas precisam se preocupar com toda a jornada e os pontos de contato com os clientes e também, né, buscar formas de melhorar esse relacionamento como um todo. E eu também falei sobre o uso de IA conversacional, né? Ou inteligência artificial conversacional, no qual eu compartilhei alguns dos pilares chaves, né, para o desenvolvimento desse conceito. E é isso, pessoal. Eu espero ver você na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco sobre a anatomia de um chatbot. E antes de você ir embora, aperta o like aí nesse vídeo, recomenda ele para outras pessoas e se inscreva no canal, né, para receber avisos sobre novos conteúdos. Eu confesso que eu ficaria muito feliz de saber se vocês estão curtindo esse conteúdo também, né? Então, se você puder deixar um comentário aí falando o que é que você está achando até então, seria muito bom. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.